Bom dia, família, muito bom poder estar aqui com você novamente. E eu quero, nessa manhã, poder dar a você uma palavra de encorajamento e de fé para você nesse dia, nesses momentos de dificuldades que nós estamos atravessando e que muitas situações vão se levantando contra nós. O que se faz realmente necessário termos a habilidade de confiar no Deus que pode todas as coisas, aquele que peleja por nós e que nos dá a vitória. E por falar em vitória, essa vitória é declarada pelo próprio Senhor Jesus. Quando nós vamos lá no texto de 1 de João 16, versículo 33, nós vamos encontrar o Jesus orientando seus discípulos e dizendo a eles que no mundo eles teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo. Mas o texto que eu quero fixar com você para a nossa rápida reflexão é o texto de 1 Samuel, lá no capítulo 17, do versículo 42 ao versículo 50. Lá nesse texto nós vamos encontrar Davi enfrentando Golias, um verdadeiro gigante, sabe? Fisicamente, Davi não tinha chance nenhuma contra um guerreiro armado e equipado e com total experiência no campo de batalha. O versículo 42 desse mesmo texto vai dizer o seguinte: e olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. A simples aparência do jovem ofendia o orgulho de Golias. Mas eu quero destacar aqui com você pelo menos 3 grandes erros desse gigante nesse confronto com Davi. E o primeiro deles é que Golias pensou que Davi podia ser amaldiçoado. No versículo 43, na tentativa de derrotar o seu oponente, Golias, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Mas o que eu quero dizer a você nessa manhã é que os servos de Deus, eles estão guardados por Cristo. Toda a maldição, todas as maldições foram quebradas e nenhuma maldição pode ser lançada contra o povo de Deus. E o exemplo disso está justamente lá no livro de Números, no capítulo 23. Lá nós vamos encontrar nesse texto um homem chamado Balaão. É isso mesmo, Balaão, aquele da mula. Uma espécie de amaldiçoador profissional. E o texto relata que Balaão, olhando, observando o povo à distância, o povo de Israel à distância, ele viu que ele era um povo diferente dos outros povos e que o próprio Deus não permitia qualquer maldição ou encantamento sobre o seu povo. E ainda dentro desse versículo, desse texto de Números capítulo 23, nós vamos encontrar lá o próprio Balaão declarando: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Perceberam, queridos? Então, quando nós saímos de Números capítulo 23 e vamos para o Novo Testamento, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, lá nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo declarando que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, todas as maldições contra os filhos de Deus, todas elas foram cravadas na cruz de Cristo. O segundo erro desse gigante Golias é que Golias pensou que Davi não tinha recursos. Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, mas derrotou Golias usando uma funda que ele tinha nas mãos, uma espécie de atiradeira. E aí nós podemos parar para pensar o seguinte: olha, os recursos que eu tenho, quais são? Quais são os recursos que você tem? Podem para nós não parecer grandes ou impressionantes, mas quando esses mesmos recursos são usados pelo Senhor, eles nos levarão à vitória, porque eles são usados pelo Senhor. O terceiro grande erro de Golias foi pensar que Davi estava sozinho. Golias achou que ele era o maior no campo de batalha, mas Davi não estava só. E o Deus de Davi, ele era muito maior do que o de Golias. A verdade, queridos, é que
os crentes em Jesus, os filhos de Deus, eles nunca estão sozinhos. Há um Salvador que os acompanha, que os defende. É o Emanuel, o Deus conosco, personificado na pessoa de Jesus. Então, eu quero dizer a você nessa manhã, eu quero mostrar a você que esse relato do confronto entre Davi e Golias é que nós não precisamos ser eloquentes, não precisamos ser fortes ou de boa aparência ou ter todas as respostas para o nosso viver. Nós não precisamos ser rotulados como super crentes, mas o que Deus faz é simplesmente honrar a nossa fé. Tudo o que Ele nos pede é que confiemos nele e nos coloquemos diante dele com integridade, porque Ele vai pelejando por nós. Davi, ele se apresentou nesse confronto com o gigante Golias, não como um guerreiro, mas na simplicidade de um pastor de ovelhas confiado no seu Deus. E esse mesmo Deus, que é o nosso Deus, está apenas aguardando o nosso momento de luta, na esperança que confiemos nele para nos capacitar nesse combate dos nossos gigantes. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que hoje possa ser um dia abençoado para você e para toda a sua família, ok? Então, bom dia, família.